Oi, Olá, boa noite. olá, boa noite. Boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada. A gente tem se falado praticamente o mês todo, né, Carol? Para essa Aham. live. Nunca tínhamos nos visto, né? Não, só por fotos, né? É verdade. A gente já tem um sotaque do Rio Grande do Sul, que é a coisa mais fofa. Eu adorei. Tá muito frio aí também? Sim, tá a menos que 10 graus aqui. É, eu tô com E um aí? cobertor, tava falando do sol antes de você chegar. Eu tô com uma companhia também aqui no meu colo, não é um cobertor, é um gato. Que bonitinho, como é que é o nome? Narizinho. Ah, que É que linda! pro pessoal que já tá entrando entender por que narizinho, né? Ah, meu Deus! Então ela, Perfeito! ela está aqui comigo. Que ótimo. Peraí, só o que a Evelyn mandou. Temos que ver a questão das perguntas, mas só abrindo perguntas no final, Nath. Tá, vamos ver se vai dar certo dessa vez. Bom, então vamos iniciar, né? A gente sempre faz. Primeiro, assim, Carol, bem-vinda ao Move. A gente estava muito animada para essa live, recebeu uma Obrigada nutricionista, também. poxa, espírita e estuda a doutrina, né? Faz tanto sentido, então te agradecemos por estar aqui conosco. A gente sempre Obrigada. inicia as lives, né, com uma prece bem rápida, né, para a gente se sintonizar e a gente já começa o assunto. Tá bom? Ótimo. Então, assim, Uhum. fechando os nossos olhos, cada um na sua casa, se conectando nesse momento, através das redes sociais, do Move, no Instagram. Possamos agora pensar em nosso querido Mestre Jesus, que tanto nos guia, nos ama, que tanto nos apoia. É o nosso amigo Francisco de Assis, nosso companheiro de jornada, que tanto nos intui em relação à questão dos animais, que eles possam, nesse momento, nos utilizar como instrumento para tocar docilmente o coração das pessoas, que a gente possa ter uma live muito renovadora, muito esclarecedora, e que Deus, nosso Pai, nos intua o pensamento, as reflexões, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Que assim seja. Então, Carol, eu queria só. Eu tentei te ligar um pouquinho antes da live, porque eu estava Vi pensando tua numa coisa, mensagem, se você assim. vi tua Você mensagem viu? 2 minutos para as 9. Você entendeu o que eu quis dizer? É só uma pequena Sim. troca de ordem. Eu acho que vai ficar um pouquinho Aham. coerente, mais coerente. Tá bom. Tá, Olha, perfeito. Ótimo. Sim. só pra gente não se embananar depois, que a gente sempre faz o roteiro, tá, turma? Então Antes da tá. gente iniciar a live, e aí a gente resolveu trocar a ordem de uma das coisas. Então, pra gente Aham. começar, já que nosso tempo é curto, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, né? Falasse há quanto tempo você é espírita, qual é a sua formação acadêmica, como que você acabou entrando para essa questão do veganismo, né? Uma visão geral Ótimo. sobre quem é a Carol. Tá, perfeito. Bom, boa noite, pessoal. Agradeço também a presença de todos que estão aqui na live. Obrigada, Nath, pelo espaço de eu estar falando com vocês, né? Um assunto que eu gosto tanto, que brilha tanto os meus olhos, o vegetarianismo e a doutrina espírita também. Pessoal, tá todo mundo me escutando bem? Aí o áudio tá legal, só dá um joinha para eu Tá um pouquinho baixo continuar para mim, aqui, mas dá para tá? te escutar. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Acho que melhorou um pouquinho, acho que tava no meio da blusa, assim, acho que agora melhorou. Agora, não sei se Nath deu uma Melhorou. melhorada agora. Tá mais alto? Uhum. Beleza. Então, bom, meu nome é Caroline, né? Eu sou, então, nutricionista. Me formei em 2009, 2015, desculpa. 2009 foi quando eu me tornei vegetariana. Né? Então, eu sou até um pouquinho antes, na verdade, 2008. Deixa eu aumentar um pouquinho que ele falou que tá meio baixo meu volume. Vamos ver se agora Uhum. vai Qualquer coisa, melhorando. se continuar, você pode tirar também, que às vezes fica bom. Só se não melhorar. Sim, às vezes sem o fone pode ser que. Bom, vou Uhum. continuando aqui, pessoal. Se estiver baixo, vocês comuniquem aí que a gente vai fazendo o teste. Tá bom. Então, eu estava comentando que
Eu sou vegetariana, então, desde 2008, na verdade, tá? Ali, final de 2008, sim. 2009, então, eu entrei na faculdade de nutrição, já era vegetariana. E aí, a minha formação foi em 2015, então. Tá? Então, desde 2015, sou Nutri. E me formei na Universidade de Caxias do Sul, que é onde eu moro aqui. E agora eu faço pós-graduação em alimentação vegetariana e gastronomia. E antes de fazer pós nessa área, que não faz tanto tempo assim que a gente tem essa pós-graduação em vegetarianismo, né? Por também a gente observar que a alimentação vegetariana teve uma crescente grande nos últimos anos, né? Então, Bacana. a gente, inclusive, eu faço na primeira turma presencial nessa pós aqui no Rio Grande do Sul. E é claro, antes disso eu sempre me especializei, sempre foi alguma coisa que eu gostei muito, né? Que eu sempre curti muito estudar em relação à alimentação vegetariana antes de fazer a especialização também. E aí a gente tem a questão da doutrina, né? Faz alguns anos já que eu comecei a estudar doutrina espírita. Inclusive, minha prof que me acompanha está aqui assistindo a gente, né? E faz menos que eu sou vegetariana, né? Então, mas fazem menos anos, né? Vegetariana já 11, que eu estudo a doutrina faz um pouquinho menos. E aí é muito interessante que eu consegui encontrar esse elo, né? Acho que algumas explicações de alguns motivos que eu já tinha para me tornar vegetariano, que essencialmente foi os animais, a minha causa maior, mas que depois também, com o passar do estudo com a doutrina espírita, também eu fui encontrando explicações em relação a isso e ainda tornando isso mais forte, né? Carol, Minhas eu acho melhor motivações. você tirar o fone, porque tá um pouquinho Tá, abafado ainda, estão pedindo. Vamos ver se tirando o fone fica um pouco melhor. Pra mim sempre acontece isso, eu ponho o fone e fica um pouco abafado. vamos ver. Acho que eu tenho que fazer o... Estão me ouvindo? Você tirou o fone? Tem que Desconectou configurar. pra ficar só no estéreo? Agora. Ah, melhorou. Agora sim. Então, agora foi? Foi. Agora foi. A minha apresentação, mesmo assim, ainda deu para entender mais ou menos o que eu estava falando. Não, deu pra entender. Só tá um pouquinho abafado, mas deu pra entender, sim. Senão a gente ia ter que fazer correndo o resto até eu me apresentar novamente, né? Não, tá ótimo. Então tá, dessa parte você terminou? Só pra saber. Sim, minha apresentação foi. Beleza. Então, para a gente começar então a nossa conversa, a gente falou que o título, né, como a alimentação vegetariana pode beneficiar nosso corpo, espírito e planeta. Então, vamos começar pelo corpo físico. Então, como que a alimentação vegetariana pode beneficiar o corpo, né? Pensando que eu estou vendo que cada vez mais as pesquisas estão mostrando os problemas que poderiam ter com a alimentação animal. Então, o que a ciência falaria então sobre a questão do corpo? Ótimo. Então, Nath, a gente hoje sabe, né, que a alimentação vegetariana ela é tão interessante para a questão de prevenção de doenças, tá? É de umas linhas que a gente tem mais estudo em relação a isso na prevenção de agravos de saúde, quanto também na questão de tratamento, né? Utilizada como um tratamento nutricional quando a gente já é acometido pela doença, tá? Inclusive, tem um dado bem interessante com a diabetes, né? Que é uma doença bem conhecida e estima-se, então, que a pessoa que tem uma alimentação vegetariana estrita, né, que não faz o consumo de nenhum alimento de origem animal, ela tem 78% chances a menos de desenvolver diabetes. Nossa, muito alto. Então, olha só como esse valor é super importante, né? A gente está falando de 78% menos de chance do desenvolvimento dessa doença. Então, aí, por exemplo, tá um benefício que a gente tem com a alimentação vegetariana para o nosso corpo, né? A gente, então, sabe, Nath, por exemplo, em relação à diabetes, então, que eu citei agora, a gente sabe também que o que acontece, uma pessoa que tem uma alimentação vegetariana, ele vai ter
essa possibilidade de chances de prevenção de doenças devido a todos os fatores que estão envolvidos em relação a isso, tá? Então, o que a gente observa? Que uma alimentação vegetariana, a gente tem o consumo maior de fibras, né? Então, a gente geralmente come mais verdura, come mais fruta, come esse tipo de alimento, então a gente tem esse consumo maior de fibras. A gente também tem o consumo maior de fitoquímicos, que são compostos que a gente encontra nesse tipo de alimento. Por exemplo, num brócolis, né? E a gente, então, observa que o consumo desse tipo de alimento, ele é um dos fatores que levam a essa prevenção dessas doenças, né? E aí, em contrapartida, uma pessoa que tem uma alimentação com consumo de carne, a gente observa o aumento da gordura. E essa gordura a gente tem ordem saturada, né? Então, uma gordura que vem presente, por exemplo, tanto em carnes quanto leite derivados. E a gente estuda hoje, então, que essa gordura saturada em excesso, outros tipos de gordura, né, presente nesses alimentos também podem, então, estar ligados com maior probabilidade de algumas doenças, geralmente a nível mais cardiovascular, né? Então, aumenta a probabilidade de ter, por exemplo, um infarto, AVC e tudo mais, porque a gente observa, então, que quem consome carne, diferente dos vegetarianos, tem um colesterol mais elevado. E aí, tendo esse colesterol mais elevado, associado com outros preditores, então, como, por exemplo, peso, circunferência abdominal, vão desenvolver um risco maior de ter essas doenças que acabam sendo menor, então, na população vegetariana. Uhum. Nossa, é impressionante, né? Então, eu tava vendo mais ou menos sobre isso, né? Porque tem vários tipos de colesterol, né? E aí o LDL, que seria o que ele decanta, digamos assim, e fica nas artérias formando aquelas arteriosclerose, o nome, né? E é isso que vai gerar as doenças cardiovasculares, não é? Que é o que as pessoas Isso, falam. E é verdade que quando dizem que uma alimentação vegetariana pura, você não ingere colesterol, eu já ouvi falar disso. Pela questão dos não, vegetais, tem algo assim? a gente ingere de certa forma, tá? Porque a gente ainda encontra frações do colesterol em alimentos de origem vegetal, tá? Ele não é essencialmente é, apenas presente nos alimentos de origem animal. Entretanto, que muda bastante, né, Nath, é a questão de quantidade. Então, nem se compara a É. quantidade de colesterol presente numa carne ou num queijo com o colesterol que tem mínima coisa em algum alimento de origem vegetal que a gente vai ter, tá? Então, Uhum, realmente isso é bem diferente. Tanto que a gente pode consumir colesterol, né? Tem uma quantidade de colesterol X por dia que a gente uhum, poderia consumir e a gente sabe que o excesso, então, que vai causar alguns desses malefícios, né? E isso. aí, é claro que esse excesso vai ser muito difícil tendo uma alimentação vegetariana ter esse excesso de colesterol pela alimentação, praticamente impossível, né? Ao contrário que dependendo Uhum. de alimentação e meu consumo de carne e lácteos, facilmente eu posso ultrapassar essa quantidade de colesterol. Uhum. É, o colesterol, a primeira coisa que eu notei com os meus exames que eu faço a cada 6 meses, nossa, foi Ótimo. pra. Acho que tava em 78 meu colesterol, tipo, muito bom, assim. Ótimo. Uma Foi pergunta aqui que eu bastante. tenho, até uma pergunta que eu tenho também, porque minha mãe tem lupus, e aqui veio Tá. uma pergunta sobre a relação com doença autoimune. Tem alguma pesquisa, alguma coisa? Pelo menos que eu saiba, ainda a gente, do meu conhecimento, né, pessoal, se alguém souber, coloca e comenta aí. Mas do meu conhecimento não tem nenhuma pesquisa que daqui a pouco aponte essa questão de relação ainda, tá? O Uhum. que a gente sabe hoje? Que a doença autoimune, ela tem um cunho inflamatório, né? Então, por exemplo, o lúpus que tu citou, né, Nath, ela é uma doença que a gente pensa que ela tem um cunho inflamatório. Então, geralmente, o que a gente sabe hoje? Que uma doença autoimune, ela tá ligada com uma certa inflamação do nosso organismo, tá? Ou ela foi pré ou após a aparição dessa doença, mas tem essa ligação com inflamação. E aí a gente sabe que uma alimentação vegetariana, ela vai ter também a ingestão maior de compostos anti-inflamatórios, né? Então a gente Uhum. fazendo justamente pelo aquilo que eu comentei antes, de a gente acabar consumindo mais frutas, acabar consumindo mais verduras. E estudos apontam também, Nath, que o vegetariano em si ele tem um padrão nutricional melhor, porque geralmente ele passa a se cuidar mais. Ele não quer É. apenas retirar a carne do seu prato, ele quer também ter uma alimentação que lhe provenha saúde.
Então, ele fica mais atento a isso. Ele come também, acaba buscando mais pelos integrais, acaba comendo mais grãos, mais sementes. Então, ele tem um padrão alimentar mais interessante, né? E isso também está ligado nessa prevenção de doenças que eu comentei, ou a alimentação vegetariana como tratamento. Todo esse padrão alimentar que o vegetariano busca pela saúde. E aí a gente observa, então, que se tem o consumo maior dessas substâncias anti-inflamatórias. E aí a gente tendo essas substâncias anti-inflamatórias vai ajudar nas doenças autoimunes, assim como a gente evitar os alimentos que a gente chama pró-inflamatórios, né? Que teriam um caráter de colocar lenha na fogueira. Então, digamos que eu tenho uma doença autoimune, eu já tenho uma base inflamatória. Se eu como um alimento que tem caráter inflamatório, eu estou botando lenha na fogueira. E aí a gente sabe que o alimento que tem caráter inflamatório, a gente está falando dos alimentos de origem animal, muito mais do que frutas, verduras, sementes e tudo mais. Essa parte de fatores anti-inflamatórios seria os antioxidantes? É a mesma coisa? São parecidos, né? A gente trabalha às vezes com antioxidantes, são uma coisa que tenha mais a ver com radicais livres, que radicais livres são, enfim, um pouquinho do lixinho que a gente acumula, né? Ao longo, enfim, do dia, ao longo dos nossos anos de vida. E aí a gente tem esse caráter antioxidante. E o anti-inflamatório já é um pouquinho diferente, realmente tem esse cunho um pouco mais com o processo de inflamação, e o antioxidante seria para a gente fazer uma limpeza, o conhecido detox, que, enfim, se fala do suco detox. Aí sim, por exemplo, a gente tem um caráter um pouco mais antioxidante. Com certeza. E uma dúvida assim que eu tenho eu faço veterinária e a minha professora de tecnologia olha a matéria que eu tenho uma matéria chamada Tecnologia de Produtos de Origem Animal. Tá, E a última aula do curso, não, perfeito, né? A última aula do curso foi benefícios do consumo de carne. Eu queria dar risada, né? Das coisas que ela falou, mas tudo bem. E aí ela falou uma coisa que eu fiquei encacutada, porque ela disse que a vitamina B12, tudo bem, é uma vitamina que a gente acaba tendo que suplementar, né? Para quem é vegano, você pode até explicar um pouco sobre isso. Mas ela tinha comentado que necessariamente para eu absorver a B12, eu preciso de uma proteína animal. Então, os veganos que teriam que suplementar isso, eles teriam essa deficiência e tal, e não conseguiriam suplementar, e por isso você deveria consumir pelo menos leite e ovos, que foi o que ela falou. E aí eu fiquei meio confusa com isso, eu não sei se você tem uma explicação para isso, se realmente é necessário existir algum tipo de proteína para se ligar, porque pelo que eu lembro, é só o fator intrínseco no estômago que você tem que ter para absorção, não é? Como é que funciona isso, mais ou menos? Perfeito, Nath. Eu, particularmente, também nunca ouvi falar, nem na minha graduação, nem na minha especialização em relação a essa necessidade dessa proteína ligante para absorver a B12, tá? Então, desconheço essa informação. E o Uhum. que eu falo na prática, né, Nath? Como eu tenho o atendimento e faço atendimento de pacientes vegetarianos e veganos, e muitos já são suplementados, se tiver, inclusive, um paciente aqui meu, dá uma joinha, tô suplementando B12, tá tudo bem. Então, A minha tá ótima também. suplementação de B12, muitas vezes eu recebo já o paciente vegetariano, né, que não acompanhava essa vitamina, e aí a gente faz a solicitação do exame para checar. De fato, não estava no nível que eu acho interessante, e aí eu entrei com suplementação e depois fui acompanhando e o nível aumentou. Ou seja, todos os pacientes que fizeram a reposição de B12 de forma encapsulada, né, como realmente o suplemento vitamínico, depois refazendo novos exames, a gente teve um aumento dessa vitamina, tá? Então, sem associar uma proteína de origem animal, como tu comentou. Então, eu tenho esse exemplo que na prática clínica, realmente, a B12 por só, ela já faz um efeito bem interessante para o nosso organismo. Nossa, eu buguei na hora que eu falei, como assim? Tava na cara que era uma mentira, porque eu tô 2 anos vegana e faço suplementação, Sim. inclusive aquela suplementação maior para já ter a reserva, né? E sempre Ó, minha B12 foi ótima. tá, Então, então, achei um absurdo mesmo. pode ser que daqui a Né? pouco ela facilite, sei lá, otimize, né? Daqui a pouco pode ser que tenha alguma relação, mas como eu te falei, eu desconheço, a gente pode dar certeza
que não é necessário, então, esse vínculo, porque a gente consegue absorver super bem essa questão da B12 e a gente acaba fazendo o uso desse suplemento bem individualizado, né, Nath? Então, é interessante a gente falar isso. Como a gente sabe que para a B12 ser absorvida tem que ter essa partícula, digamos assim, dentro do nosso estômago para fazer a ligação, tem relação também com um pouco de como está nosso intestino. Então, a quantidade realmente que eu consigo absorver vai variar de pessoa para pessoa, mas funciona assim. É, exatamente, isso é o que eu ia falar, porque até comentei na aula para ela, assim, mandei no Uhum. chat. Eu falei, pessoas que comem carne, ou mesmo aquelas que não comem carne, mas tomam leite e ovos, né, comem os ovos, podem ter deficiência também, né? Ou mesmo aquelas que comem. Então, assim, se você puder explicar também para as pessoas entenderem que a B12, ela é uma vitamina meio estranha, você precisa acompanhar mesmo, independente da sua dieta, não é? Perfeito, Nath. Hoje a gente sabe que a B12, ou a deficiência da B12, ela não tem caráter apenas para o vegetariano, né? Toda a população em geral, até mesmo a onívora que consome carne, leite e tudo mais, ela também pode estar deficiente de B12, né? Então, eu tenho comentado, enfim, até com os pacientes, que a B12 hoje ela é como se fosse uma vitamina D, a gente tem que pensar. A vitamina D, que é a vitamina do sol, hoje grande parte da população tem deficiência, né? Ainda mais aqui no sul, que a gente tem às vezes menos sol, é, um tempo mais chuvoso, né? Até as questão de temperatura fica mais em casa. Então a gente observa aqui no sul do Brasil que também tem uma deficiência bem alta ou um nível não satisfatório dessa vitamina D. E o que a gente observa isso? Que também tem muito vínculo com o nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida mudou, a gente trabalha em ambientes fechados, a gente se expõe menos ao sol, então hoje toda a nossa população está com níveis reduzidos da vitamina D. E a B12 é a mesma coisa. Muitas coisas aconteceram que envolvem a sua absorção, tá? E por isso todos nós estamos com essa tendência a ter deficiência da B12. Não é uma coisa exclusiva do vegetariano, tá? Então, hoje, Uhum. estima-se que mais ou menos 40% da população onívora, que consome carne, já pode estar deficiente de B12, né? Então, não significa que eu consumo carne, que eu nunca vou precisar dar uma atentada para essa vitamina, porque sempre vai estar tudo bem. Isso não acontece na prática. Uhum. Nossa, é muito interessante. E eu tava conversando com uma amiga, ela até inclusive tá aqui, a Ilana. Ela tava me relatando que ela tá tentando virar vegana, né? Então ela reduziu bastante o consumo de leite. E aí ela comeu, acho que ela comeu uma pizza, alguma coisa assim, que tinha alguma coisa no queijo, não sei se foi a própria lactase, que fez ela passar mal. E ela veio perguntar se existe esse sentido, assim, você passa um tempo sem consumir ou reduz o seu consumo, e se você volta a consumir, é possível você desenvolver uma intolerância à lactose? Sim, Nath, é possível, tá? Nosso corpo, à medida que a gente que observa que, por exemplo, assim, o nosso corpo está produzindo a lactase, né, que é a enzima que digere a lactose, porque ela vinha sendo consumida por nós. A partir do momento que a gente não consome mais esse alimento, ele pode entender que não precisa mais produzir essa enzima para fazer essa digestão. Uma coisa similar acontece com o glúten. A gente sabe que uma pessoa que hoje não tem a sensibilidade ao glúten, né? Por exemplo, não tem problemas com glúten, mas que daqui a pouco vai retirar da alimentação totalmente o glúten, vai ficar, sei lá, um ano sem comer fontes de glúten. E quando ela voltar a consumir, pode ser que ela realmente por esse tempo chegue a criar uma sensibilidade por o corpo, digamos assim, ficou desacostumado esse nutriente, tá? Então a gente pode sim, depois de um tempo sem consumir, ao retornar para o consumo, nosso corpo pode estranhar isso, né? E alguma coisa muda em relação à digestão, então realmente pode se sentir um pouco mais estufado, tudo isso. Porque nosso corpo daqui a Uhum. pouco não está mais acostumado também com esse perfil de alimento, às vezes de digestão também um pouco mais demorada, né? Então isso é importante comentar também, Nath, em relação a isso, que digamos que, por exemplo, estou sem comer carne, aí um dia eu volto a comer. A gente sabe que a carne é um alimento que ela demora um pouco mais para ser digerida, né? Tanto que uma das principais, um outro benefício da alimentação vegetariana é que geralmente as pessoas se sentem mais leves, né? Bah, depois que eu me tornei vegetariana, eu me senti muito mais leve após as refeições, eu me sentia pesada, eu me sentia estufada, hoje eu não me sinto mais assim. Então a gente sabe que
o consumo de carne e também a questão da gordura presente nos alimentos de origem animal, por exemplo, lácteos, ela tem, dependendo da pessoa, também um processo digestório mais lento. Então, a gente às vezes não está mais acostumada. E aí, à medida que come esses alimentos novamente, essa digestão ela vai ser um pouco mais, demandar um pouco mais de trabalho, e a gente também pode ter essa sintomatologia que tu comentou. Uhum. Só para fechar a questão da B12, o Murilo comentou, ele perguntou para mim se os animais são suplementados com B12. E sim, eles são suplementados, principalmente os animais em confinamento intensivo, porque são animais que não têm acesso a pasto. O que acontece? A B12, me corrija se eu estiver errada, viu, Carol? Ela vem de origem bacteriana. E aí, antigamente, quando não existia cidade, essas coisas, imagina, não existia suplementação. Então, as pessoas morriam? Não morriam, porque a B12 ela era produzida pelas bactérias na camada externa dos alimentos ou em carnes que estavam em processo de putrefação já, porque era o que nós consumíamos, né? A gente consumia o que restou da caça dos leões, ou o que restou, enfim, nos grupos, né, de pessoas que consumiam alimentos com carne e vegetais. Mas existiam comunidades que também eram exclusivamente vegetarianas e poderiam ter não precisariam ter suplementação de B12 porque essas bactérias já existiam na casca das frutas e ao ingerir, né, você já estava consumindo a B12. Só que a gente passou por um período, né, de urbanização em que agora tudo é muito limpo, a gente precisa lavar muito bem as frutas, os vegetais, e não é complicado, não é ruim isso, é porque a gente lava, porque não é só a B12 que está ali, né, a bactéria que produz a B12, mas existem muitas bactérias e patógenos que se a gente ingerir sem lavar, a gente pode ter outros problemas, né? Esse é um vegetal que passou na mão de várias pessoas, hoje em dia é muito distante a nossa relação com esses alimentos, né? Não é igual você pegar do pé e comer. É muito diferente, passou por muitos lugares. Então, hoje é necessário a gente ter essa limpeza. E aí acaba retirando essa camada da B12 que tinha nas cascas. Então, os animais, principalmente os de confinamento, eles só consomem ração e sal mineral. Então, como eles não têm acesso ao pasto, que poderia ter essas bactérias, precisa ver a suplementação. E aí, as bactérias do rumen, que é aquele estômago que a vaca tem, né? Consegue produzir um pouquinho mais da B12, essas bactérias também estão presentes no rumen, e aí essa parcela de B12 fica como residual no músculo, né? Que depois fica na carne ou no leite. Mas assim, também não é uma coisa garantida, né? Por isso que há a suplementação no caso dos animais confinados. Então, assim, a B12, ela é o resultado, a deficiência de B12 é o resultado dessa sociedade muito limpa e muito estéril que a gente tem hoje em dia, né? Que era diferente da maneira como a gente vivia antes. Se tiver mais alguma pergunta, tem o pessoal comentando, né? Se ninguém quiser fazer mais alguma pergunta sobre o corpo, a gente pode passar para a próxima etapa, né? Ou você gostaria de falar mais alguma coisa, Carol, sobre isso? Algum outro nutriente que você queira comentar? Hoje a B12 realmente é uma dúvida que as pessoas têm, né? Tem se falado um pouco mais, acho que ela foi bem esclarecida, como a tu citou, né? Nath, super bem, isso mesmo, né? Então, como eu falei antes, ela acaba realmente a gente observando uma deficiência muito mais por essa mudança de padrão alimentar que a gente tem hoje. E aí a gente também tem que, às vezes, parar para pensar, né? Que daqui a pouco o vegetariano vai fazer essa suplementação, mas quem consome carne daqui a pouco também está sendo suplementado indiretamente porque o animal está recebendo esse suplemento. Então, a suplementação está aí para todos nós, seja direto Exatamente. ou indiretamente, né? Então, ainda vamos ver como é que vai ocorrendo essa questão dessa vitamina, né? Mas eu vejo que se continuar esse aumento dessa deficiência, a gente vai ter, daqui a pouco, provavelmente, alimentos enriquecidos, como hoje a gente tem uma farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Eu vejo no futuro que daqui a pouco a gente vai ter a presença de alimentos que todos fazem o consumo enriquecido com essa vitamina. Eu vejo dessa forma, né? Mas vamos esperar para ver e vamos ficar atento com os níveis dessa vitamina, todos nós, independente se come ou não carne. Que ótimo, nossa, muito obrigada. Acho que eu tenho só uma dúvida e a gente pode passar para o próximo, né? Eu estava assistindo aquele documentário Dieta dos Gladiadores, não sei se você assistiu, ele é muito bom. Claro. E aí ele desmistifica a questão do carboidrato e da proteína, né? Você gostaria de falar um pouquinho disso, assim, desses níveis que a gente tem de necessidades entre carboidrato e proteína e as diferenças que podem ter de uma proteína ou de um carboidrato de origem animal e um de origem vegetal, por exemplo? Ótimo.
Então, a questão do carboidrato em si, que são alimentos arroz, batata, massa, tudo isso, né? Que é interessante a gente sempre fazer o consumo dos carboidratos mais complexos, que a gente chama. Inclusive, observa-se que o vegetariano tem uma ingestão maior de carboidratos complexos, tá? Além das fibras que eu citei. Então, isso também está relacionado com esse caráter de prevenção e tratamento de doenças devido ao tipo de carboidrato que é consumido. Então, por exemplo, mais batata, aipim, arroz integral, enfim, esse tipo de carboidrato que é um pouquinho diferente do que eu comer um biscoitinho simples, que é um biscoitinho feito com a farinha branca, a farinha refinada, né? Enfim, ou Sim. muita massa, que aí seria os carboidratos simples que a gente chama, tá? Então, isso não modifica nas dietas, tá? Seja vegetariano, seja onívoro, que a gente sabe que sempre para nossa saúde o melhor vai ser a gente ir buscar esses que a gente chama dos tais dos carboidratos complexos, ou seja, sempre nas versões integrais ou nos tubérculos, né? Então, como por exemplo, a batata. E aí, nessa questão de proteína, a gente sabe que existem diferenças, tá? Então a gente não pode falar que uma proteína de origem animal ela é igual a uma proteína de origem vegetal. Tá? São coisas diferentes, tem a digestibilidade diferente, né? Até o que eu falei, comentei um pouquinho antes da leveza que a alimentação vegetariana traz, né? Então a digestibilidade é diferente, como ela é formada, que são os aminoácidos, né? Que juntos formam a proteína, ele é um pouquinho diferente, sim, tá? Mas o que a gente sabe hoje que é importante? A gente consegue atingir as nossas necessidades nutricionais de proteína com uma alimentação vegetariana, tá? Então, a gente consegue fechar a conta do dia desse macronutriente especificamente com uma alimentação baseada em plantas. Então, a gente vai usar, por exemplo, a questão de feijão, lentilha, ervilha, e tudo mais, junto, por exemplo, tofu, uma soja e junto com outros tipos de alimento como sementes, então a gente consegue esse teor de proteína necessária para o dia. E aí isso sim que a gente encontra uma similaridade. Eu preciso de X quantidade de proteína. Se eu consigo atingir essa quantidade e uma boa quantidade é também absorvida, independente se ela vem de origem vegetal ou não, eu vou estar conseguindo me nutrir e meu corpo vai manter todas as funções que estão ligadas com esse nutriente de uma forma eficaz, eficiente, sem que nos acarrete algum problema de saúde ou alguma deficiência. Perfeito. Nossa, que ótimo, Carol. Vamos passar para aquela parte final que a gente tinha colocado de montar a refeição e aí a gente passa para a parte espiritual, pode ser? Eu ia dizer, já que tocamos nesse assunto, né, Nath, já Perfeito. Já falamos aqui. bagunçamos nosso roteiro, meu Deus do céu, já fizemos uma bananada, mas tá tudo certo. Então, como que a gente pode montar um cardápio assim, tipo café da manhã, almoço, jantar, dentro de um vegetarianismo puro, né? Ah, perfeito. Muito bem, então assim, a gente lembrar de grupos alimentares, isso é importante. Quando a gente fala em uma alimentação vegetariana, uma coisa que é bem interessante a gente pensar é nessa construção das refeições. Então, à medida que eu vou adicionando esses grupos alimentares na minha alimentação, é muito mais fácil de eu conseguir uma alimentação vegetariana que seja completa e equilibrada. Se às vezes eu ficar pensando que eu vou retirar a carne, eu vou retirar o leite e ficar pensando em um substituto, pode ser um pouco mais difícil. Mas se eu conseguir lembrar de todos os grupos alimentares que a gente tem da natureza e conseguir colocá-los na minha refeição, tá show de bola. Então, um exemplo prático aí para o café da manhã, tá? Não sei, Nath, o que geralmente tu come de café aí, me conta. Ah, eu gosto de tapioca com guacamole, eu gosto de pão com pasta de amendoim, eu gosto, às vezes, só de pãozinho na chapa com azeite, um orégano. E aí eu tenho um cappuccino caseiro que eu faço à base de leite de soja, que eu monto mesmo, né, com Nescafé, essas coisas. E aí eu monto só com água quente de manhã, bem rápido, assim. Geralmente é o que eu tomo, ou um cafezinho preto também, suco natural, algo assim. Ótimo, maravilha. Muito bem, então, por Tá exemplo, ótimo. usando o exemplo da tapioca, né? A gente pode estar fazendo, por exemplo, a tapioca, né? Então a gente sempre pensa num grupo que vai ser de uma tapioca, a gente pensa num pão integral, ou pensa numa aveia, né? Então, em relação nesse sentido, a Amei, é gente verdade.
nesses grupos alimentares e a gente faz essas associações. Então, por exemplo, a gente tem a questão da pasta de amendoim, que citou, que é bacana. Aí a gente pode, então, também trabalhar com a questão de sementes, né? Então, embora amendoim seja considerado uma leguminosa, ele é muito parecido com as sementes, com as castanhas, né? Então, a gente fala, por exemplo, do amendoim, ou então de eu estar colocando alguma castanha, ou alguma semente, uma semente de chia, uma semente de linhaça, né? Então, por exemplo, posso colocar junto ali na minha tapioca, ou posso colocar picado em cima de uma fruta, né? Então, a gente tem essa presença desse grupo também aí das oleaginosas, que a gente chama das fontes de gorduras boas. E é interessante também, para uma refeição vegetariana de café da manhã, a gente está trazendo um grupo da leguminosa, né, Nath? Então, a leguminosa, ela é o que dos alimentos de origem vegetal vão realmente ser as nossas maiores fontes de proteína, que a gente acabou até de citar sobre isso. Então, por exemplo, a gente pode estar utilizando uma pastinha de grão de bico, que é o hummus, mais conhecido hummus, uma preparação árabe. Ou a gente pode estar utilizando o tofu, né? Eu adoro o tofu, sou apaixonada, acho que ele é super prático, super versátil, tá? Então o tofu é o conhecido queijo de soja, né? Tem algumas pessoas que não conhecem, não é todo mundo que usa esse alimento, mas ele é super... Nossa, é muito bom. Ele é uma... A gente pode estar fazendo, às vezes, uma pastinha de feijão branco, então a gente cozinha o feijão branco, moe no liquidificador, faz uma pastinha de feijão branco e a gente pode estar enriquecendo, então, o nosso café da manhã. Então, por exemplo, aqui, então, imaginando isso na nossa mesa. A gente pode estar trabalhando com a bananinha, que é a nossa fruta brasileira, todo mundo come, uma banana. A gente pode polvilhar em cima dessa banana, por exemplo, uma semente de chia ou uma farinha de linhaça, uma linhaça trituradinha. E a gente pode, daqui a pouco, ter um pãozinho integral ou fazer uma panquequinha que a base é com aveia, flocos e água, super fácil. Rechear com uma pastinha aí de feijão branco, uma pastinha de grão de bico ou o próprio tofu esmagadinho e temperadinho. Né? E aí a gente já vai ter uma refeição bem completa para o café da manhã. Maravilha, delícia. Eu também eu lembrei que eu também como bananinha com aveia, então é só acrescentar assim uma sementinha que já tá ótimo também. Isso, Ai, uma que banana com delícia. aí a gente tenta acrescentar também um pouco mais, ele pouco uma banana com pasta de amendoim e aveia, né? Daí no amendoim a gente vai ter também um pouco mais de fontes de proteína e essas gorduras boas, que essas sementes entram também como importantes fontes de zinco na alimentação do vegetariano. Nossa, que ótimo. Então tá. Para almoço. Então, o almoço é o nosso prato básico, tá? O prato de arroz e feijão. É um prato bem legal para o nosso almoço. Então, a gente pode estar, por exemplo, variando também. Então, né, por exemplo, trazendo um cuscuz, né? Enfim, aqui a gente tem no sul, a gente chama da polenta, né? A gente come mais polenta. Mas, enfim, o cuscuz, que é a base de milho, ou uma mandioca, né? Que a gente chama aqui no sul de aipim. Então, desse grupo. E a gente dá aqui pouco para variar, para a gente não ter que, vou comer arroz e feijão todos os dias. Então, por exemplo, ali um cuscuz com uma ervilha salteada, com um feijão branco que a gente pode fazer sem caldo, faz tipo uma saladinha de feijão branco, né? Então a gente trabalha com essa presença. É importante que no nosso almoço a gente tenha o grupo da leguminosa, que é o grupo dos feijões presente. Mas a gente pode estar fazendo a variação deles, né? Outro exemplo, uma batata cozida com uma soja, né? A proteína de soja, a conhecida carne de soja, né? Que a gente chama. Então, um exemplo também. E aí, junto com esse prato, a gente estrutura bastante com verduras e legumes, então tudo que a gente quiser, que a gente der preferência, quanto mais colorido, melhor. Então, eu tenho uma cenoura, uma beterraba, trabalhar com uma abobrinha, um tomate. E também é interessante a gente ter as folhas verdes na alimentação vegetariana. Então, rúcula, agrião, alface. Daqui a pouco a gente pode estar trazendo a couve também, né? Então, a presença dessas folhosas verdes na refeição. Esse, por si só, já é um almoço vegetariano bem interessante e nutricionalmente completo. Bacana. Ai, que delícia. Não, nossa, eu tô anotando mentalmente aqui, eu tô fazendo certinho. Quem não Que jantou, delícia. tá com água na boca, né? Oi? Quem não jantou, tá com água na boca nesse momento.
Nossa, verdade, com certeza. E pro jantar, assim, o que seria? Tem que ser uma coisa necessariamente leve no jantar? Se bem Para o que tudo é jantar, leve, né? pro jantar, Nath, a gente tem opções que aí varia muito, na verdade, também dependendo o padrão alimentar da casa, né? Então, algumas pessoas comem comida mesmo, então seguem numa linha de arroz e feijão, por exemplo, outras pessoas têm uma refeição mais leve, né? Então, isso varia muito. Mas, por exemplo, agora uma dica de cardápio que eu vou dar seria a gente fazer uma panquequinha que a base é com a farinha de grão de bico. Então, basicamente, é a farinha de grão de bico, a gente mistura com um pouquinho de água, vai um pouquinho de farinha de linhaça também, tempera a gosto e coloca numa frigideira. E aí a minha Nossa, que base, simples. ela vai ter uma base fonte de aminoácidos bem interessante. Inclusive, a gente tem no grão de bico, é bem interessante por ser um preditor de serotonina, que é o nosso hormônio de bem-estar, então também ajuda em relação ao nosso sono. E a gente faz essa base com essa panquequinha com a farinha de grão de bico super simples, super prática. E a gente pode rechear, por exemplo, como que tu citou, a guacamole ali, o abacate amassado, por exemplo, né? E daqui a pouco tá trazendo um pouco mais de verdura junto ali, coloca um tomatinho, coloca uma cenourinha crua ralada e já dá uma refeição bem legal também pro nosso jantar vegetariano. Nossa, que delícia. Ah. E os lanches, assim, intercalados seria fruta, então, uma coisa levinha, E assim, aí nesse a gente sentido, sempre né? prioriza as frutas no lanche, né? Mas tanto no café da manhã, que é muito importante a gente ter a fruta, nos lanches a gente permanece com frutas. Então, é importante no meio da manhã o consumo da fruta e no meio da tarde também, para que a gente se enquadre mais perto da porção de fruta recomendada, que para toda a população que vai de 3 a 5 porções. Então, basicamente, de 3 a 5 unidades por dia seria a recomendação, né? Então, é interessante Uhum. a gente criar esses lanches para conseguir atingir. Uhum. Ótimo. E consumo de água varia conforme a população ou é um valor meio fixo, assim? A média que é feita é de 2 litros por dia, né, Nath? Mas essa é uma média feita pensando também no consumo calórico do brasileiro, tá? E também no peso médio que a população tem. Mas a gente faz, geralmente, os cálculos acabam sendo um pouco mais individualizados, depende também se é praticante de atividade física ou não, tem vários fatores que influenciam. Quanto mais peso a pessoa tem, mais ela tem que ingerir, tá? Então, uma pessoa que pesa 90 quilos provavelmente vai ter que ingerir mais que 2 litros, mas uma pessoa que pesa 50, daqui a pouco 2 litros vai estar ok. Então, isso também depende em relação ao peso que a pessoa tem. Mas se a gente falar, Uhum. seria é, no mínimo um consumo de 1,5 litro a 2 para a maioria da população. Tá ótimo. Carol, eu quis dar essa ênfase maior pro Uhum. corpo, porque você, justamente sendo nutricionista, poderia tirar muitas dúvidas nossas, né? Então, Sim. como nós estamos a falar por 15 minutos, vamos só dar aquela pincelada nas outras coisas, porque são assuntos que o MOV já trabalha, mas seria interessante a gente reforçar, né? Para justamente encaixar o pensamento de que se a gente vai ter uma alimentação, quais são as consequências para o resto, né? Então, com relação ao espírito, a parte espiritual da alimentação e dessa parte ética, você separou, inclusive, uns textinhos, se quiser ler um trecho, algo assim, Uhum. quiser explicar, fica à vontade. Tá, perfeito. Então, Nath, falando, então, a gente falou um pouco dos benefícios que a alimentação vegetariana traz para o nosso corpo, né? E também é muito legal a gente saber que não só para o nosso corpo físico que é beneficiado com esse tipo de alimentação. Então, a parte espiritual também e a parte do planeta, né? Então, isso é bem Uhum, legal da gente falar. Quando a gente fala na questão, então, espiritual, né, Nath, a gente observa uma questão da própria energia que a gente vai ter, né? Então, por exemplo, até André Luiz faz algumas citações, né, que eu tinha colocado aqui para a gente conversar, que é em relação o que eu vou ter dentro de mim como sentimentos, né? Então, se eu tenho um sentimento de ódio, se eu tenho um sentimento de raiva, esse sentimento ele vai passar para minha psique, né? Então, ele vai passar para essa questão psíquica. E esse adoecimento psíquico também leva ao adoecimento do corpo.
Então, eu acredito muito que muitas das nossas doenças físicas, elas não vêm somente de origem física, elas vêm de origem também da nossa mente, dos nossos pensamentos, né? Dos nossos sentimentos. Tem relação também com os processos de doença hoje. E aí entra o lance da carne, então, né? A gente sabe que os animais, eles vão ter um sofrimento no momento do abate, eles vivem confinados, né? Então, a maioria, né, tem a vivência no confinamento. Então, realmente, eles estão envoltos, o animal, num ambiente que não tá tendo uma boa energia, né? Existe medo, nesse ambiente de abate, existe o medo do animal também. E aí, quando a gente vai fazer o consumo desses alimentos, a gente também vai, de certa forma, estar se nutrindo por essas energias presentes nos alimentos que a gente não vê. Mas que eu acredito, e André Luiz também, como ele cita no livro Missionários da Luz, no capítulo 4, sobre vampirismo, né? Quem acha interessante esse tema, né? Eu aconselho daqui a pouco fazer essa leitura, né, Nath? Não sei se vocês já falaram sobre isso em uma live anterior, né? Enfim, então tem essa leitura. E aí, eu vou estar me nutrindo, então, com esses sentimentos e também isso vai estar, de certa forma, relacionado ao perecimento que eu vou ter físico. Até que inclusive falam nas casas espíritas, né, que no dia de trabalho mediúnico não se deve consumir carne, né? Então, eu acho que já é um indício ali de que a casa espírita tem noção, né? O movimento Sim. espírita tem noção de que existe uma energia densa que poderia atrapalhar no trabalho, mas aí fica o questionamento, né? Por que não expande isso para o resto dos dias, né, da semana, da vida das pessoas? Por que não incentiva, né? Sendo que a gente tem tantas citações dentro da doutrina que falam sobre, né? Aqui Né? tem até o Rafa colocou uma citação. Grande número de criaturas humanas deixa prematuramente o plano terrestre pelos erros do estômago. Tá no Conduta Espírita do André Luiz, que é outro livro dele, né? Um dos trechos. Ótimo. Perfeito, né? Inclusive, além do vampirismo no Missionários, no capítulo 11, não sei se você já chegou a dar uma olhadinha, ele tá num abatedouro, né? Ele fala também da questão das pessoas, dos espíritos que também estão se alimentando daquela energia do abate dos animais também, né? Isso. Nessa forma de vampirismo. Muito Isso, interessante, né? perfeito. Você quer ler o trechinho que você separou? Bom, então eu vou ler deste capítulo 4 que eu comentei, né, Nath, que fala então, bom, tem a questão das moléstias da alma, então, que foi o que eu falei da relação com as enfermidades do corpo físico, que as ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações e os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões, né? Então a gente tem depois essa consequência no nosso corpo físico. E aí ele fala também, então, que encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gordura diversas. Mas esquecíamos que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Nossa, é perfeito. Mais direto impossível, né? Então, concluiu bem também o nosso bate-papo até aqui, né? Que eu falei da parte nutricional, como estudante, como nutricionista, que a gente conhece hoje pela ciência, que a gente não necessita mais dos alimentos de origem animal como forma de sobrevivência, e isso já era dito também conforme André Luiz no livro, né? Que não há mais realmente essa necessidade, que a gente tem que buscar esses novos meios, essa nova alimentação, uma alimentação da nova era, né? Que aí também tem relação com respeitar os nossos irmãos, né? A gente compreendendo que os animais são nossos irmãos, e por mais que nós, como humanos, achamos que somos seres superiores a eles, daqui a pouco nossa relação com eles não devia ser de exploração como mas devia ser de uma relação de amor, de afeto, de carinho, né? Então, não como fazemos hoje no sentido
exploratório e usar eles como comida. Uhum, com certeza. E em relação aos impactos do planeta, você recitou, falou que tem uns Uhum. infográficos, né, no site da Sociedade Vegetariana Brasileira. Você Isso, separou perfeito, alguns? né? Então, Uhum, tem então também a gente falar nos benefícios então da alimentação vegetariana pro nosso planeta, né, Nath? Que aí a gente está observando o que são esses benefícios, né? Na verdade, é a redução dos impactos. Então, a gente sabe que a criação de bovina, ela impacta, então, estima-se que 80% do desmatamento da Amazônia nos últimos anos se deu para abrir espaço para a criação de bovino, né? uhum, Então, sim, a nossa Amazônia está virando pasto para gado. uhum. É isso que indica esses gráficos apresentados pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, a gente tem Uhum. que entender que à medida que a gente vai reduzir o nosso consumo, a gente vai criar uma demanda menor de requisição desse alimento, então a gente vai conseguir, assim, com que menos área seja desmatada para virar essa criação. E, Exatamente. Esse é um ponto que as pessoas pegam bastante, né? Elas acham que uhum, o fato de diversificar a alimentação, quando você se torna vegano, você usaria mais terra, né? Isso, na verdade, é um equívoco, porque você precisa plantar alimento para alimentar um animal por alguns anos, para abater esse animal, para dar alimento para as pessoas. Na verdade, os animais, eles são um grande armazenador de caloria, né? De nutriente que, na verdade, eles só coletaram da própria natureza, dos vegetais, né? Então é tão mais fácil a gente ir direto à fonte do que passar por esse intermédio, né, dos animais. É um dos dados, né? Em relação à água também, né? Você chegou a pegar o dado da água? Eu não lembro de uhum, cor. tá. A gente tem a questão da água, que a gente observa que o consumo de... Os alimentos de origem animal, eles gastam muito mais água na produção, tá? Então, a gente tem aqui, Uhum. que eu sei, assim, de cabeça, que a manteiga é um dos principais alimentos que são os que mais causam água, tá? Então, mais ou menos, pra gente ter uma noção, aqui, 1 quilo de manteiga, a gente vai ter o gasto de 18 mil litros de água. Em contrapartida, 1 quilo de arroz, 2 litros e 500, né? A carne de boi, para a gente ter depois o que vai na mesa, 1 quilo, foi gasto, então, nessa sequência, né? Enfim, até a carne ir para o prato, 17 mil litros. Então, a gente sabe também que... E isso a gente está falando na água, referente a toda a produção, né, Nath? Sem falar então na outra água que é desprendida, então, por exemplo, no confinamento, enfim, né, em tudo isso também essa água que é desprendida durante essa passagem dos animais ali, né, também há esse gasto. Você precisa tanto dar para o animal beber, quanto também manter a higiene do local, né? Do abatedouro, você precisa de água, mangueira para limpar tudo aquilo, você precisa limpar o coxo dos animais, você precisa várias coisas, assim. Então é uma quantidade somada de água durante todo o período que o animal está sendo produzido, entre aspas, para virar alimento, né? Sim, E é uma perfeito. coisa. Imagina 2 litros de 1 quilo de arroz, gente, pelo amor de Deus, sabe? Imagina que revolução não aconteceria, né? Se toda a população, ou Uhum. pelo menos, sei lá, 90% da população do mundo pudesse se tornar vegano, né? Eu fico tentando imaginar que se a biodiversidade, né? Os ecossistemas, será que eles não se regenerariam, não voltariam a ter uma diversidade como eles tinham, né? Porque eu acho que o homem ele destrói, mas a natureza consegue se regenerar. E assim, eu acho que é o que parte de nós, né? Isso é o que Move tenta falar conosco o tempo inteiro, mostrar para as pessoas de uma maneira amorosa, carinhosa, mostrando o exemplo de Jesus, né? Para a gente ter Uhum. compaixão dos seres. Deixa eu ver quanto tempo nós estamos. 4 minutinhos, dá para a gente começar a fazer nossas considerações finais, né? Você, inclusive, É, separou um trechinho isso, né? para a gente Separei. mudar. Então, né? E aí, para a gente encerrar, então, aqui a questão do planeta, né? A gente tem a questão do desmatamento para o uso da pastagem, a questão da água, a gente também tem, por fim, que está ligado com o aquecimento global, que é a produção de CO2. Então, os Ah, com vegetais certeza. animais, né? Também são uma boa parcela da nossa produção de CO2, que está ligada com o nosso aquecimento
diretamente com o nosso aquecimento global, além da própria questão, então, do desmatamento, que devido à queima, para virar pasto, né, essa queima também provoca CO2. Então, todo o impacto que também essa produção vai ter, então, para o aquecimento global e para o nosso planeta. Então, esses são os principais fatores. Exato. O CO2 e o metano também são os dois gases que os animais produzem no rumen e eles arrotam, porque faz parte da fisiologia desses ruminantes, né? Tem que arrotar esses gases para não gerar problemas. E mais uma vez eu ressalto aqui, uma vez eu falei sobre isso também numa live passada, não é culpa dos animais terem essa fisiologia, é culpa de nós que reproduzimos esses animais em larga escala, temos mais cabeça de boi do que cabeça de gente no Brasil. Então, se esses animais tivessem uma quantidade normal na natureza, não geraria impacto nenhum, mas é essa necessidade exacerbada de consumo que faz esses impactos ficarem gigantescos, né? Perfeito, né, Nath? E aí também, então, para a gente finalizar, então, aqui, né, a nossa live com esses 3 temas que estão relacionados com os ganhos que a gente tem, os impactos positivos que nós temos como seres humanos, que a gente pode também levar isso para o planeta em que vivemos nesse momento, e também para os animais que são nossos irmãos, né? A gente consegue, a nossa saúde pode ser melhor se a gente tem uma alimentação vegetariana desde que planejada e equilibrada. O nosso planeta, então, vai ser beneficiado com menos desmatamento, menos consumo de água e a questão da redução do aquecimento global. E a gente tem, então, também a nossa própria questão espiritual, né? À medida que a gente não se alimenta da morte, que a gente não vai ter esse contato com todos esses sentimentos que também estavam vinculados, que podem ser transmitidos do animal para o nosso prato, tá? E aí, então, eu fecho com um trechinho que eu separei do Evangelho, tá? Que fala assim: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável, quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? 10 segundos. Muito obrigada, Carol, por estar conosco. Perfeita essa citação final. Se cuida, boa semana a todos. Obrigada.